Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, continuando aqui o direcionamento de processo civil para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós vamos falar aqui, pessoal, da comunicação dos atos processuais. Artigo 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Isso aqui é só decorar mesmo. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. É através de uma ordem judicial que os atos processuais são cumpridos. Agora observa aqui, ó. Será expedida a carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciária, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Então, o que acontece? Por exemplo, por que vai ser expedida uma carta para praticar um ato fora dos limites territoriais? É assim, ó. Nós estamos, por exemplo, nós estamos em Minas Gerais mesmo. Aqui em Minas Gerais. Então, tem o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais não pode invadir a competência territorial lá do estado de São Paulo e praticar um ato lá. Então, ele tem que expedir uma carta pedindo, a depender do caso, rogando para que um outro tribunal pratique um ato. Quando for lá no exterior, por exemplo, nós veremos o que é uma carta rogatória. Nós veremos quando é uma carta de ordem, que é quando um tribunal ele envia uma carta para uma seção, subseção judiciária, uma comarca, a ele vinculada. Nós vamos ver, uma carta de ordem. Muito bem. Quer ver? Observe isso aqui, ó. O tribunal, observe isso aqui, ó, parágrafo 2º, o tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado. Qual carta é essa aqui? A de ordem. Essa é a carta de ordem, porque observa, ó, vamos supor o seguinte, tem o Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele pode enviar uma carta de ordem para o Tribunal de Minas Gerais? Só se estiver vinculado a ele. Não, mas não pode, porque o Tribunal de Minas Gerais não é vinculado a ele. Então na mesma hierarquia. Ele não pode. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo pode mandar uma carta de ordem para o Tribunal de Minas? Não. O TJ São Paulo não pode mandar uma carta de ordem para outro Tribunal de Justiça. De ordem ele não pode. Muito bem. Agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o tribunal, porque o Tribunal de Justiça é uma coisa muito grande. Tem um tribunal mesmo, quando a gente fala assim, ó, Tribunal de Justiça, o TJ, que é um órgão de segunda instância, entendeu? Quando a gente fala assim, ó, de órgão de segunda instância, tem o TJ São Paulo e tem a primeira instância. Eu vou falar aqui, ó, do Tribunal de Justiça de São Paulo como primeira instância, Bragança Paulista. Agora, eu vou falar do Tribunal de Justiça de São Paulo como órgão de segunda instância, o tribunalzão mesmo. O tribunal. Ele pode mandar uma carta de ordem para o juízo de primeiro grau de Bragança Paulista? Pode. Porque o juízo de primeiro grau de Bragança Paulista está vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ao grandão. Então é só a gente pegar aqui, ó, se a gente for pegar aqui, ó, na internet tem assim, ó, TJSP. Se a gente pegar aqui a imagem do TJSP, é esse aqui, o TJ São Paulo. Esse daqui, quando a gente fala de órgão da segunda instância, ó, esse aqui é o TJ São Paulo. Olha que prédio bonito, é um prédio antigo, né? É um prédio histórico, ó. Esse é o tribunal, olha aqui, ó. Esse aqui é o Tribunal de Justiça de São Paulo, os desembargadores aqui, ó. Olha lá, os desembargadores trabalhando. Agora eu vou falar aqui, ó, do fórum de Bragança Paulista. Olha aqui, ó. Fórum de Bragança Paulista. Vou pegar essa imagem aqui. Tá aqui o Fórum de Bragança Paulista, ó. O TJ São Paulo, grandão aqui, ó, pode mandar uma carta de ordem para Bragança Paulista? Pode mandar para cá, ó, uma carta de ordem, porque Bragança Paulista está vinculada a ele. Muito bem? Agora eu vou te perguntar uma coisa aqui. Bragança Paulista pode mandar uma carta de ordem para o TJ São Paulo Campinas, para uma CJ de Campinas? Não, é uma carta precatória. É uma carta precatória, olha aqui, ó. Por que é uma carta precatória? Porque estão na mesma hierarquia. Estão da mesma altura. Tá vendo aqui, ó? Sim. Mas eles são vinculados. Calma aí, eles são vinculados? São vinculados. Mas eles estão na mesma hierarquia, na mesma altura.
Um aqui não é maiorzão que o outro, não. Muito bem. O TJ, a primeira vara aqui de Bragança Paulista, por exemplo, pode mandar uma carta de ordem para a comarca de Atibaia? Não pode. Não pode. Agora o tribunal pode mandar a carta de ordem. Nós vamos ver aqui. Então observa aqui, ó. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado. Essa aqui é a carta de ordem. Ordem. Pode ver que vai falar da sede, ó. Se houver ato, se o ato houver de se realizar fora dos limites da sua, tá vendo, ó? A sede do TJ São Paulo é aquele grandãozão lá. Mas o ato não vai ser realizado na sede, vai ser realizado lá no interior de São Paulo. Aí ele pode mandar a carta de ordem. É uma ordem mesmo, para cumprir. Muito bem. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Eu vou te mostrar, por exemplo, lá no TJ São Paulo tem isso aqui, ó. Estação, olha aqui, ó. Estação passiva TJ São Paulo. Vou te mostrar o que é. Uma estação passiva. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é online, olha aqui, ó. Admite-se a prática de atos processual por meio de vídeo? Pode. Meio de videoconferência. Facilita isso aqui, evita mandar uma carta precatória, sabia? Que evita mandar uma carta precatória. Ter uma audiência através de uma videoconferência vai evitar mandar uma carta precatória. Ou através de recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Por exemplo, o Microsoft Teams, que a gente estuda no edital, é um exemplo. Muito bem, olha só. Será expedida a carta de ordem pelo tribunal, na hipótese do parágrafo 2º. Qual é o parágrafo 2º? O tribunal poderá expedir carta para juiz ali vinculado. Olha aqui, ó. O juiz poderá expedir carta para o tribunal ali vinculado. É a carta de ordem. A rogatória, observa, ó. Observa como a rogatória não é uma ordem, é um pedido. Ó, rogatória é de rogar. Observa? Sim. Esse rogatório é assim, ó. Eu rogo para que você faça, tá vendo? Eu rogo, eu peço. É tipo eu imploro. Esse rogar aqui, gente, é tipo eu imploro para que você faça. E por que é rogar? Porque, ó, é para órgão jurisdicional estrangeiro. Porque pensa comigo. Tem como o Brasil mandar uma carta de ordem para um tribunal lá nos Estados Unidos? Não. Ele vai mandar uma carta Rogatória. rogatória. Olha aqui, ó, rogatória. Não é de ordem. Porque os Estados Unidos e o Brasil são países independentes, soberanos. Né? Sim. Muito bem. Então a carta, quando for para um órgão estrangeiro, é de Rogatória. rogatória, não é de ordem. Muito bem. E tem a carta precatória. É um pedido. Ó. A carta precatória é um pedido. Precatória é um pedido para que órgão jurisdicional brasileiro, observa que o órgão é brasileiro, ele pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato relativo a pedido de cooperação, ó, cooperação formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Por exemplo, o TJ São Paulo tem competência territorial diversa do de Minas Gerais. O TJ São Paulo, ele tem uma competência territorial diferente do TJ do Rio Grande do Sul. Então ele vai fazer um pedido, ele vai falar assim, olha, eu peço que você, Tribunal do Rio Grande do Sul, determine o cumprimento desse ato aqui. Ou eu peço que vocês aí, Tribunal de Minas Gerais, determine o cumprimento dessa citação. Eu peço que vocês determinem o cumprimento dessa intimação. Então, a precatória é um órgão jurisdicional brasileiro pedindo ajuda para outro órgão jurisdicional brasileiro, só que fora da sua competência territorial, do território. Ó. Competência territorial. Competência do território. Tudo bem? Então, vamos lá. E arbitral. O que é a carta arbitral? Eu vou deixar aqui
para você pesquisar o que é juízo arbitral. Mas observa, a carta arbitral é para que o órgão do Poder Judiciário, observa aqui, ó, é para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Agora, atenção. Tá vendo essa palavra aqui, tutela provisória? Sim. A tutela provisória é um gênero que engloba a tutela de urgência e a de evidência. Já decora isso. Tutela provisória tem a de urgência e a de evidência. Aqui ele falou qual das tutelas é? Não. Então é qualquer uma. Concorda comigo? É qualquer tutela. Porque ele falou tutela provisória, ele falou o gênero, é qualquer uma. Se for tutela de evidência, vai cumprir. Se for tutela de urgência, vai cumprir. Depois nós vamos saber o que é tutela provisória. Depois nós vamos estudar a tutela provisória. Lá no artigo 294, nós vamos estudar isso. Mas por enquanto é só saber que o órgão do Poder Judiciário, ele vai praticar ou vai determinar o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de cooperação judiciária formulada pelo juízo arbitral. Observa aqui, atenção, hein? Tem que ficar atenta. Você estava onde? Não, eu tava vendo negócio de citação, que eu lembrei do negócio Ah, agora. tá. Mas tem que ficar atento. Ó, cuidado para não, quando estiver estudando sozinha, para não voar. Quando estiver no conteúdo, tem que mergulhar no conteúdo, tá bom? Tá bom. Principalmente se estiver vendo vídeo aula. Se estiver vendo vídeo aula, tem que ficar com o olho grudado na tela, igual olho de coruja. Não pode, porque a videoaula ela é perigosa para a pessoa, o vídeo ficar rodando e a pessoa fazer outra coisa. Isso não pode acontecer. De jeito nenhum, tá? Igual aqui, ó. Aqui você perdeu alguma coisa daqui? Não, aí não. Pois é. A carta arbitral é assim, ó. Existe o juízo arbitral. O juízo arbitral, ele tem o poder de formular os acordos, de formular os pedidos e tudo, mas ele não pode dar efetividade. O juízo arbitral, ele não pode efetivar. Por exemplo, vamos supor que o juízo arbitral concedeu uma tutela provisória lá no juízo arbitral. Só que por ele não ser do Poder Judiciário, ele não é do Poder Judiciário, o juízo arbitral. Ele não tem o poder de efetivar a tutela provisória. O que é que ele faz? Ele pede para que o verdadeiro poder, aqui ó, o Poder Judiciário é que vai efetivar essa tutela provisória. Aí ele manda uma carta arbitral para o órgão do Poder Judiciário. Você entendeu? Sim. Ó, o juízo arbitral, ele manda uma carta arbitral para o órgão do Poder Judiciário, ó, para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento. Porque o juiz arbitral pode fazer um acordo? Pode. O juiz arbitral, ele pode determinar uma tutela provisória? Pode. Mas quem efetiva é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário. Por isso que ele manda uma carta arbitral, olha aqui, ó, para que o Poder Judiciário pratique ou determine, na área de sua competência territorial, de ato objeto de cooperação judiciária, formulado por juízo arbitral. O juízo arbitral formulou, mas ele não pode cumprir. Inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Mesmo que seja uma tutela provisória, seja de urgência, seja de evidência, decora que a tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência, mesmo que seja, o juiz arbitral vai cumprir aquela tutela provisória. Lembra dos processos que correm em segredo de justiça? Vamos revisar. Quando a gente estuda lá os processos que correm em segredo de justiça, fala lá da carta arbitral. Inclusive do cumprimento de carta arbitral. Desde que a confidencialidade estipulada no juízo arbitral seja comprovada perante o juízo. Então vamos lá. Se o juízo arbitral, esse pedido de cumprimento de carta arbitral, tiver sido comprovada a confidencialidade perante o Poder Judiciário, esses atos vão correr em segredo de justiça. A gente viu isso lá, não viu? Quando estuda o segredo da justiça. Lá fala disso, entendeu? Mais para frente, quando você tiver mais craque aqui em processo civil, você vai conseguir linkar essas informações, entendeu?
Você vai lembrar. E quando você estiver estudando, você tenta lembrar disso. Olha, eu vi que lá atrás, no juízo arbitral, os atos acordados lá no juízo arbitral, eles podem correr em segredo de justiça, inclusive o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade do juízo arbitral seja comprovada perante o poder judiciário. Entendeu? Muito bem. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja a vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Isso aqui você entendeu que eu vou explicar. Pode explicar. Ah, me confundi. É assim, ó, vamos supor. Existe no Brasil a Justiça Federal, olha só, por exemplo, TRF3, um exemplo. Existem 6 tribunais federais no Brasil. Eles fazem parte de qual justiça? Poder judiciário. Não, qual justiça? Justiça Federal. Assim, Ó, federal. Justiça Federal. Ó, existe no Brasil a Justiça Federal. Beleza? O Superior Tribunal de Justiça, ele está acima dessa Justiça Federal e acima dos TJs. Os TJs, eles são o quê? Tribunais estaduais. Então, o TJ São Paulo é federal? Não. Ele é um tribunal de justiça estadual. O TRF3 é um tribunal federal? Sim. É um tribunal federal. Muito bem. Aí, vamos supor o STJ está acima. O Superior do Trabalho também é um tribunal superior de justiça. O STM é o Superior Tribunal Militar. Vamos supor que o ato é relativo, observa aqui, ó, a um processo que está correndo na Justiça Federal. ou em um tribunal superior. Mas observa bem. Tecnicamente, o Supremo Tribunal Federal, só para você entender, não é um tribunal superior. Ele é o Supremo. Ser o Supremo é diferente de ser um tribunal superior. Mas tudo bem. Vamos considerar aqui também o STF, tá? Olha aqui, ó, STJ, Superior Tribunal de Justiça. Vamos supor que este processo está correndo no TJ. Vamos lá, atenção para entender. Vamos supor que o processo está correndo na Justiça Federal. lá no TRF3, ou no TRF5, ou no TRF6, beleza? Beleza. Aí foi expedida uma carta precatória. A carta precatória deveria ter ido para a Justiça Federal, concorda? Sim. Por quê? Porque ela está correndo na Justiça Federal ou ela está correndo em um tribunal superior. Só que lá naquela localidade não tem uma vara do TRF3. Naquela localidade não tem uma vara do TRF5. Naquela localidade não tem uma vara do TRF6, que são tribunais federais. Não tem uma vara desses tribunais lá não. Essa carta, para que ela não deixe de ser cumprida, ela poderá ser dirigida ao tribunal estadual. Olha aqui, ó. Ela poderá ser dirigida ao tribunal estadual, a um juízo estadual. Por quê? Veja bem, o ato vai ser praticado na Justiça Federal ou no Tribunal Superior. Só que não tem naquela cidade uma vara federal. Não tem naquela cidade um tribunal superior. Não tem uma vara federal para poder mandar a carta precatória para lá. Não tem uma vara federal. Vai deixar de praticar o ato? Não. Vai mandar para o juízo? Estadual. A carta poderá ser dirigida ao juízo, Estadual da Por- respectiva comarca. porque lá não tem A vara federal. a vara federal. E o processo está correndo na vara federal ou no Superior Tribunal de Justiça. Ou no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Entendeu isso? Sim. Agora ficou claro mesmo? É pelo fato de não ter a vara federal. Beleza? Aí depois a gente faz aqui, ó, da citação. Beleza, pessoal? Grande abraço.